Quarta lista, exercício 20. Uma bobina formada por um conjunto de 1000 espiras de lado A 4 cm e B 8 cm está imersa em um campo magnético de 1 Tesla. Ela pode ser girada através de uma manivela que se encontra fixa em sua extremidade. Essa manivela possui um mecanismo que só permite que ela gire em uma direção tal que a parte superior da bobina sempre está entrando na página. Vê figura. A. Sabendo que a bobina parte do repouso com seu plano perpendicular à página, como mostra a figura, ache a expressão para a força eletromotriz em função do tempo, sabendo que a frequência angular da bobina é 100 radianos por segundo. Item B. Determine a corrente máxima do circuito e a diferença de fase entre a corrente e a fém da bobina. Bobina gira nas condições do item A. Item C. Qual deve ser a frequência com que deve girar a manivela para que o circuito entre em ressonância? Basicamente, o que nós temos aqui é um gerador de corrente alternada ligado a um circuito RLC, onde esse gerador de corrente alternada ele gera a sua fém, fazendo girar uma bobina de 1000 espiras da forma como está descrito. Então, primeiro, sabendo que a bobina parte do repouso com o plano perpendicular à página, mostra a figura, acha a expressão para a força eletromotriz em função do tempo, sabendo que a frequência angular da bobina é 100 radianos por segundo. Basicamente, o que a gente tem aqui é efeito Faraday. No efeito Faraday, a gente vai calcular o fluxo do campo magnético que atravessa, no caso, essas bobinas. O fluxo do campo, se ele está com um determinado ângulo, se a gente enxergar ele, por exemplo, na mesma direção que está enxergando o nosso olhinho observador, certo? Da direita para a esquerda, se olhar desse jeito, nós vamos ter aqui o campo desse jeito, dessa forma, entrando na página, certo? E a nossa espira assim, girando com a parte de cima entrando na página, isso é, girando deste jeito. Então, nós teremos simplesmente, quando a espira estiver numa posição, por exemplo, assim, nós vamos ter o nosso vetor área nessa direção e o ângulo entre o vetor área e o campo magnético vai ser, na verdade, a velocidade angular vezes o tempo, como nós já vimos. Então, velocidade angular vezes o tempo é, no caso, o ângulo entre os dois. Então, nós vamos ter o valor do campo vezes a área de cada espira, que é o fluxo de uma espira, vezes o cosseno da velocidade angular vezes o tempo, que é, na verdade, o ângulo entre os dois a cada instante. Certo? Com isso, a gente tem condição de calcular o fluxo do campo magnético. A partir do fluxo, a gente tem a taxa de variação do fluxo no tempo, que é simplesmente a derivada do cosseno é menos seno, então fica menos BA ômega seno de ômega t. Certo? Com isso, a gente tem condição de calcular a força eletromotriz induzida, certo? Em cima da espira, que vai ser BA ômega seno de ômega t, já que a nossa fém é menos dφ dt. Certo? O campo magnético é de 1 Tesla, a área é uma bobina retangular de 4 cm por 8 cm, então é 1 Tesla vezes 0,04 centímetros vezes 0,08, então é a área de cada espira, vezes o ômega, que é o movimento de 100 radianos por segundo, vezes 100, certo? Vezes seno de 100t. Então, a fém em cima de uma espira vai ser 0,4 vezes 0,8, isso fica 0,32 seno de 100 t volts. Bem,
Só que aqui é de uma espira. A FEM total é em cima das 1000 espiras. Então a nossa FEM total são as 1000 espiras vezes a FEM induzida em cada espira, já que elas estão em série, são feitas de um fio só, elas são em série, então seria a nossa FEM total 320 seno de 100 T volts. Essa é o item A que pede para determinar qual é a força eletromotriz. Certo? Bom, vamos lá. Item B. Determine a corrente máxima do circuito e a diferença de fase entre a corrente e a FEM da bobina. A bobina gira nas condições do item A. Então, no item A, a gente sabe a FEM da bobina, a gente quer a corrente máxima do circuito. E a corrente máxima do circuito a gente consegue calculando a impedância do circuito. A resistência nós já temos, já que ele está falando de 640 ohms. A indutância 7 henries e a capacitância de 1 microfarad, como mostra a figura. Então, desse jeito, a nossa reatância indutiva, que é ômega L, então vai ser ômega igual a 100 radianos por segundo, vezes a indutância, que é de 7 henries, isso significa uma reatância indutiva de 700 ohms. A reatância capacitiva é 1 sobre ômega C, isso é 1 sobre 100 vezes a capacitância, que é de 10 a menos 6, que é de 1 microfarad. Certo? Isso dá 10 a 4, isso é 10.000 ohms ou 10 quiloohms. Bom, e a nossa então impedância vai ser a raiz de 640 ao quadrado, que é a resistência do circuito, mais a impedância indutiva, que é 700, menos 10 vezes 10 a 3. 10 quiloohms, tudo isso ao quadrado. 9,3 vezes 10 a 3 ohms. Perceba que pelo fato da reatância capacitiva ser muito alta, no caso a capacitância de 1 microfarad, seria mais interessante se essa capacitância fosse menor, né? Porque aí a gente entraria no circuito, mas pelo fato da capacitância nos dados específicos do problema ser muito grande, ela predomina sobre todos os outros. Então ele é quase um circuito só capacitivo. Por isso que a reatância capacitiva de 10.000 ohms predomina com relação à reatância indutiva de 700 e a resistência de 640. Ficando, no caso, a impedância do circuito igual a 9,3 vezes 10 a 3 ohms, quer dizer, a impedância é muito alta, certo? A nossa, então, corrente do circuito máxima vai ser toda em função dessa impedância alta, que vai ser a FEM do circuito, 320, dividido por 9,3 vezes 10 a 3, que é a impedância do circuito. Então isso fica 320 dividido por 9,3 vezes 10 a 3. E esse resultado é de 34 vezes 10 a menos 3, ou 34 miliamperes. Certo? Essa é a corrente máxima do nosso circuito. A nossa diferença de fase, só para complementar essa relação, a diferença de fase leva a tangente de φ ser xl menos xc sobre r. Isso é 700 menos 10 vezes 10 a 3 dividido por 640. Então, a nossa tangente de φ fica
é aproximadamente menos 15. Se a tangente de V é menos 15, o φ é aproximadamente menos 1,5, que é próximo, claro, do menos π sobre 2, que é a diferença de fase se o circuito fosse totalmente capacitivo, se só tivesse o capacitor. Então, como eu já tinha afirmado, a predominância é do capacitor nesse circuito. Item C. Qual deve ser a frequência que deve girar a manivela para que o circuito entre em ressonância? Para o circuito entrar em ressonância, XL tem que ser igual a XC. Isso é o nosso ômega, tem que ser igual a raiz de 1 sobre LC. Raiz de 1 sobre a indutância, que é 7 vezes 10 a menos 6. Certo? E isso me dá 378 radianos por segundo. Como ele estava girando bem mais lento do que isso, o circuito fica predominantemente capacitivo. Isso é, o capacitor passa a ter importância maior do que o resto na limitação da corrente. Para poder a reatância indutiva ser igual à reatância capacitiva, no caso a manivela teria que estar girando em 378 radianos por segundo, e ele entraria em ressonância, o XL seria igual a XC, certo? E a nossa corrente seria a corrente máxima. Isso é, no nosso caso, o valor máximo da amplitude, que seria 320 pela resistência 640, isso é igual a meio ampere. Isso é, meio ampere seria o valor máximo da amplitude da corrente, que é o valor na ressonância. Isso é 500 miliamperes. Como ele está longe da ressonância, só está girando a 100 radianos por segundo, então a corrente fica em 34 miliamperes, muito menor do que o valor da corrente máxima. É isso.